Isabel, do ICCE Intercâmbio Cultural. Eu sou a Patrícia. E a gente hoje no vídeo vai falar sobre o processo de seleção de famílias, que é um dos pontos mais importantes e de maior preocupação por parte dos pais. Bom, o processo de seleção ele varia um pouquinho de acordo com o programa, de acordo com o destino. Então a gente tem basicamente dois tipos de programa, como a gente já falou antes, que é o programa de famílias voluntárias ou de famílias que recebem uma remuneração. É uma ajuda de custo, né? Na realidade, eles não vivem disso, né? Isso é um ponto bastante importante da gente colocar, porque muitas vezes os pais acham que o objetivo é financeiro e não é. Não tem essa questão comercial, né? Se a gente pensar na responsabilidade que uma família assume, mesmo que tenha receba uma remuneração, em ter o filho dos outros, né? Dentro de casa, por aquele período todo, sendo menor de idade, enfim, então não é. E a gente sabe também que uma pessoa mais dentro de casa traz uma série de gastos, né? Até porque a gente está falando de famílias de classe média, isso independente do destino, né? São famílias de classe média, cujo orçamento é muito controlado e qualquer um a mais dentro daquele ambiente familiar faz uma diferença. My host family is amazing. Host family is like my real family actually. We do everything together. My mom's like my real mom. She's say, do your homework. Então, em alguns destinos, essas famílias, para poder receber um estudante de intercâmbio, precisa de uma ajuda de custo, né? Então, acho que é basicamente por aí. As pessoas perguntam também, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, que são famílias voluntárias, as pessoas perguntam muito se elas afirmam, né, que elas têm uma isenção no imposto de renda e que a gente sabe que é mínima, né, em relação aos gastos que uma pessoa mais traz para dentro de casa. Eu acho que aí vem uma questão cultural, né? Para o brasileiro é difícil entender por que uma família vai querer receber um jovem e assumir toda aquela responsabilidade se não está recebendo nada, né? Então o brasileiro tem sempre essa coisa de tem que ter alguma vantagem, né? Então acho que isso é muito cultural mesmo. Minha família me recebeu super bem, porque não só quem que tava comigo na casa, mas a família inteira, os meus avós, os meus pais, os meus tios, os meus irmãos, todo mundo fez parte do meu intercâmbio. Então, assim, voltando à questão, o processo de seleção, ele é feito pelos parceiros lá fora. A gente não tem nenhuma ingerência sobre isso, mas o que a gente, assim, sempre é importante deixar muito claro que a gente tem parcerias com empresas, assim, há muitos anos, né? A gente tem um contato muito próximo com essas empresas e são organizações que são extremamente cuidadosas. E sérias, né? Graças a Deus, né? Enfim, então, assim, esse processo de seleção é feito a partir do momento que os nossos parceiros lá recebem todo o application. Que na realidade vale lembrar, né, que é uma série de informações sobre o aluno. Essas famílias também têm o perfil do estudante que gostariam de receber, não é uma escolha aleatória e manda qualquer um para minha casa. Na realidade, eles têm o perfil do estudante que eles gostariam de receber, a faixa etária, se é menino ou menina, né? Se é menino ou menina. Buscam sempre estudantes que tenham alguma afinidade com pelo menos algum membro da família, para que esse processo de adaptação seja mais fácil para todos. Sim. Um outro ponto, assim, não é qualquer família que se torna uma família hospedeira. Não. Né? Isso é um ponto importante de esclarecer também. Quer dizer, as famílias também têm que cumprir uma série de exigências desses nossos parceiros, até existe toda uma regulamentação dos próprios governos, né, com relação a isso, porque são menores de idade que eles vão estar assumindo, né? Então, assim, são famílias que têm que ter uma disponibilidade financeira, por mais que elas recebam uma ajuda de custo. E que sejam de classe média. Né? Exatamente. E tem que ser uma família idônea, passa por uma série de checagens, né? Na verdade, todo maior de 18 anos naquele ambiente familiar tem que ser o que eles chamam de police check. Né? Ou seja, apresentar como se fosse um atestado de bons antecedentes. Resumindo, não é qualquer família que se torna uma família hospedeira. Isso não quer dizer que essa família tenha que ter filhos ou que tenha que ser uma família como a gente imagina, né? Pai, mãe, filhos. Enfim, o perfil é muito variado dessas famílias, né? Isso faz parte do intercâmbio. E da experiência em Exatamente. Si, né? E muitas vezes os pais perguntam, a família vai ser como a nossa aqui. E óbvio que não é. Será. Né? Não é isso. Não mesmo até em termos de perfil.
perfil. Se é uma família que aqui é composta de um casal com 2 filhos, lá vai ser um casal com 2 filhos. Não existe mais essa possibilidade. Pode acontecer ou não. Agora, da mesma maneira que a gente vê famílias sem filhos, né, se voluntariando para esse tipo de programa, a gente vê famílias com 5 filhos. Sim, exatamente. Né? E da mesma maneira que a gente assim coloca família como pai, mãe e filhos, né, na nossa cabeça, é o que a gente pensa, de repente uma família de uma senhora viúva ou divorciada que tem 2 filhos e recebe também. Da mesma maneira que a gente nós mandamos aqui, filhos de pais separados. Enfim. Né? Então, assim, essa questão de família é muito abrangente. E aí é muito importante que tanto o estudante como os pais tenham essa consciência e essa abertos pra abertura. Isso, né? Exatamente. Eu acho que assim, quanto mais diferente, mais legal é a experiência, na verdade. Eu acho que mais completa, o estudante aprende. Geralmente são cidades de interior, isso é uma característica desse tipo de programa. Até porque quem mora num grande centro não tem interesse de... Nem tem tempo. Né? Já assumir essa responsabilidade. Exatamente. Né? Acho que é mais responsabilidade ainda. Né? Uma vez checada a família, uma vez tendo uma família disponível, verifica-se a escola local. Por exemplo, nos Estados Unidos, a coisa funciona muito por distrito. Então, naquela região onde aquela família reside, necessariamente tem que verificar aquela escola correspondente. Né? Não é qualquer escola, enfim, como a gente tem aqui numa escola privada, né? Que a gente mora, sei lá, em Ipanema, vai pegar uma escola, sei lá, do Leblon, Copacabana. Até porque essas escolas, a grande maioria, são escolas públicas, né, estaduais. Exatamente. Então, necessariamente, tem que ser do distrito de residência correspondente da família. Uma outra pergunta que também as pessoas fazem muito é se tiver algum problema, né? Como é que é feito o processo? O ICCE, ele, na verdade, ele está presente e assiste o estudante e a família do momento que faz a inscrição até o retorno. Né? A gente viaja junto, a gente volta junto, a gente acompanha a experiência toda. Então é claro que a gente vai estar sempre aqui pelos pais e pelos estudantes, né? E a gente está sempre brigando pelos nossos intercambistas, mesmo quando às vezes eles é que tem que levar um puxão de orelha. Mas a gente briga com eles. A gente briga, exatamente. Qualquer situação, o estudante tem um respaldo local, né? Ele tem uma assistência local, justamente através do nosso parceiro, da organização parceira nossa. Uma vez tendo alguma dificuldade, o estudante tem então esse representante local, tem a central do programa, que eles saem daqui também com o telefone 24 horas. 24 horas. Né? E a gente, sim, mais rápido. Mas a gente sabe que essa ordem nem sempre... Não. Aí o que acontece? O estudante está com alguma dificuldade, vai ligar para quem? Pai e mãe. Primeiro é pai e mãe, né? De preferência à noite, né? Pra deixar os pais sem dormir, preocupados a noite inteira. Aí às 5 para as 9 começa o nosso telefone a tocar. Então, assim, o fato de eles contactarem os pais à noite, os pais aguardarem até de manhã para entrar em contato conosco. A gente não necessariamente tem acesso imediato à organização, porque às vezes a gente está com 6 horas de diferença. É claro que se for uma emergência, a gente tem total liberdade de ligar o que for. Claro. É muito importante também a gente ressaltar que essa mudança de família ela não se dá por qualquer motivo. Né? Enfim, a gente espera e a gente dá o respaldo para o estudante se adaptar a uma nova situação de vida. Né? São famílias voluntárias e assim, qualquer mudança que aconteça antes dos 3 primeiros meses, a gente sabe que é uma coisa meio prematura. Né? A não ser que seja um problema realmente sério, grave, que ele não possa mais ficar naquela família e assim a gente vai atuar na mudança dele. O programa faz um trabalho para que ele se adapte àquela família, né? Àquela nova situação de vida. Sim, não tem como a gente passar uma relação de possíveis problemas para possíveis mudanças. Até porque não existe famílias perfeitas, né? Nem estudantes perfeitos. Nem estudantes perfeitos. Então é assim, é um convívio que a gente fala, é um casamento. É um casamento. Né? E aqui, quando a gente cita muito, a gente da mesma cultura, falando o mesmo idioma, às vezes tem problema e separação. Imagina a gente pegar um estudante, um adolescente, né? De uma outra cultura. Que chega sem vínculo nenhum com essa família, né? Que aí é muito mais fácil. Emocional nenhum. É muito mais fácil ver os defeitos, né? E aí já partir para uma mudança, para uma comparação. E a gente está assistindo o tempo inteiro, né? Eu acho que é basicamente junto com eles. É isso aí. Então, fiquem ligados, a gente vai continuar no próximo vídeo. Dá uma curtida aí. E até a próxima. Tchau, tchau.